Olá, aqui é o maestro Gustavo Petri. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa sala Edinho Tavares, trompista da Sinfônica Municipal. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a vida dele, sobre o instrumento, sobre como é que é tocar na orquestra. Tudo bem, Edinho? Olá, maestro, tudo bem? Apesar dessa pandemia, temos passado bem, tudo na paz, graças a Deus. Muito gostoso receber você aqui. E Edinho, me conta uma coisa, por que a trompa? Maestro, eu nasci em São Paulo, mas eu passei minha infância inteira numa cidade do interior chamada Penápolis, bem no interiorzão de São Paulo. E aos 11 anos eu tinha um projeto numa igreja japonesa que iam formar uma orquestra. E no dia de escolher os instrumentos, estava uma chuva muito grande e tinha um instrumento para cada naipe, né, certinho. No dia de escolher os instrumentos, eu faltei, então não pude escolher o instrumento. Aí no outro dia eu fui e só tinha sobrado 2 trompas para aprender. E aí os 2 rapazes, uma coisa muito engraçada, porque aí ficou eu e outro menino, a gente pegou o instrumento, né? E é o único instrumento que não tinha professor, então todos os instrumentos tinham professor, e trompa a gente tinha meio que se virar ali lendo método ou fazer aula com o professor de trompete. E no final das contas, o projeto lá acabou e só 2 pessoas viraram músicos profissionais. Eu e o outro menino trompista, chamado Lucas Lima, e hoje ele é primeiro sargento da aeronáutica. Olha só que história, quer dizer que a trompa caiu no teu colo, então. Na verdade, quando eu tinha em mente de escolher saxofone, né? Instrumento que eu já conhecia, tudo, mas aí não teve jeito. A trompa caiu no meu colo e já se foram alguns anos aí, desde os 11 anos de idade. E como é que foi a tua formação, Edinho? Você começou assim, e como é que você seguiu? Você procurou um professor? Como é que foi a tua sequência? Então, eu comecei no interior, né? Então ali, imagina, o professor mais próximo era em Ribeirão Preto, na Orquestra Sinfônica, que fica a 200 quilômetros. Então, o começo todo foi meio que na raça, muito difícil. Aí, aos 14 para 15 anos, eu me mudei para São Paulo, minha família veio para cá. Aí sim eu fui estudar na ULM, isso nos anos 2000, 99 para 2000. E aí eu fui estudar certinho com o professor, aí fui estudar com o professor Mário Rocha, é um trompista muito importante aqui brasileiro. Então, mas aí como eu comecei meio que sozinho, assim, meio aprendendo um com o outro, lendo método, um professor de trompete. Então, os primeiros anos depois que eu fui para a ULM, que hoje é MESP, né? Eu tive que basicamente arrumar tudo que eu tinha aprendido, tinha muitos vícios, segurava o instrumento errado, a embocadura errada. Então foi a partir daí que, agora vou estudar trompa de verdade. Então foi entre 99 e 2000. Ah, muito legal. Além do grande Mário Rocha, corintiano pra caramba, né? Sim. Além do Mário, você seguiu com alguém ou o Mário foi sempre seu grande professor? Não, eu estudei com o Mário alguns anos, tanto na EMESP, depois um tempo eu estudei com ele no Bacarelli. Quando o maestro Tibiriçá assumiu a orquestra o Mário era professor de orquestra, né? Então eu estudei com ele um tempo lá, mas na mesma época eu já estudava também com outro corintiano, o Oséias Arantes, que foi a primeira tropa da OSESP. Eu estudei com ele, foi o professor que eu mais tempo estudei com ele 7 anos seguidos, lá na Escola Municipal de Música. E Edinho, em que grupos você tocou? Obviamente você está na Orquestra Sinfônica de Santos, mas como é que é a tua história de tocar em grupo? Bem, a trompa é um instrumento que se acaba não tendo muitas oportunidades no meio popular, né? Você tem que sempre já para o meio erudito, né? Nos grupos jovens aqui em São Paulo, eu toquei basicamente em todos, né? A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Estadualzinha, Orquestra Tom Jobim, Banda Sinfônica. É, Também em grupo sinfônico eu fiz muitos cachês na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo.
Trabalhei um tempo na Orquestra de Câmara da USP, na UCAM, Orquestra de Ribeirão Preto, tinha uma época que eu fazia muito cachê na Orquestra de Ribeirão Preto, Orquestra de São Caetano, do Sul. Em 2009, eu passei na prova da Orquestra Mundial, aí eu fui para a Europa, fiz algumas turnês com a Orquestra Mundial, e é isso. E de orquestras sinfônicas tem algumas outras, mas basicamente é essa, e também há muitos anos eu trabalho com os musicais também, e é um pouco disso. Como é que é para você estar ali, né, na orquestra, vocês são normalmente dois, quatro, às vezes até um pouco mais. Como é que você sente a trompa dentro da orquestra? Olha, a trompa é um instrumento que é muito peculiar, né? A gente tá ali, apesar de ser um instrumento de metal, a gente trabalha muito com as madeiras, né? A gente, basicamente, a parte solística, a parte de câmara é muito mais ligada às madeiras do que aquela coisa enérgica dos metais, a não ser das grandes sinfonias, né? Então, são vários sentimentos, assim, quando a gente vai tocar um repertório mais clássico, que é coisa mais leve, e também tocar uma grande sinfonia que você pode soprar bastante, tem um naipe pesado também é muito legal. Então eu não sei assim te dizer qual que eu prefiro mais, assim, que as duas coisas são muito boas, mas eu acho que eu gosto de tocar coisas mais camerísticas, assim, coisas mais conectadas com as madeiras, quando o solo vem das madeiras, que você tem que pegar aquilo e emendar na afinação e continuar assim, e devolver. Eu acho isso muito interessante, assim, eu acho um grande aprendizado de música de câmera, assim, eu acho muito legal essa oportunidade que a trompa tem, que talvez alguns outros instrumentos da orquestra não tenham, porque são mais fixadas dentro de naipe, né? Então, como a gente tá essa relação com os metais, com as madeiras, e até mesmo uma sinfonia, por exemplo, de Brahms, que você tem alguns solos que a gente dobra com os cellos, então, a gente tem A gente costuma dizer, quando a gente aprende orquestração, né, que a trompa ela é meio que o rejunte da orquestra, né? Ela se dá bem com as madeiras, ela se dá bem com os metais, ela se dá bem com as cordas, assim você consegue amalgamar a orquestra bem quando você escreve bem para a trompa. E todos esses compositores que você falou, Brahms é muito especial nisso, que ela consegue se misturar, né? Ela se mistura com as madeiras muito bem, se mistura com os metais muito bem, se mistura com as cordas muito bem. É um instrumento muito peculiar mesmo, como você disse. E deve ser realmente, se você tem essa noção dentro da orquestra, deve ser muito gostoso. Me diga uma coisa, o que o Edinho ouve no dia a dia? Qual que é a música que ele ouve em casa, na hora que está dirigindo? O que você gosta de ouvir? Olha, maestro, eu escuto muita música brasileira, assim, eu sou apaixonado por bossa nova. Eu lembro o primeiro disco que eu ganhei da minha vida foi um disco do Tom Jobim, então gosto muito mesmo, assim, escuto bastante jazz, mas também gosto muito de escutar as grandes sinfonias e também sou apaixonado por concerto de piano. Nossa, Martha Argerich, eu gosto muito de ouvir repertório de piano, assim, e eu tenho uma mania que eu acho que pouca gente tem, que eu adoro ouvir as sinfonias de Haydn. Eu tenho no Spotify, quando eu vou passear à noite com o cachorro, eu sempre escuto as sinfonias de Haydn. Até minha esposa Márcia, ela fica dando risada na minha cara. Fala, pô, você é a única pessoa que bota na playlist as sinfonias de Haydn para escutar. Imagina, elas são deliciosas. Eu ouço bastante também. Elas são muito legais mesmo. É uma música muito feliz, muito bem feita, né? Uma música muito gostosa de ouvir. Nossa, bom demais. Mas engraçado que eu não escuto muito os concertos de trompa, assim. Eu gosto de escutar quando vou estudar uma peça, mas de botar na playlist, assim, eu não gosto muito de ficar escutando. E gosto muito de jazz também, eu gosto muito. Marsalis, Nina Simone, nossa, eu gosto muito. E quando você não está tocando, quando você não está estudando, qual que é o teu hobby preferido? O que você gosta de fazer no teu tempo livre? Maestro, eu descobri, na pandemia me trouxe algumas coisas, né? A gente fica em casa, a gente estava acostumado a tocar, ir para um lado para o outro. Então a pandemia se acaba se reconectando algumas coisas que eu tinha deixado para trás. E uma das minhas paixões é cozinhar, eu adoro cozinhar. Sou maluco por receita, fico vendo receita na internet e faço.
E também voltei a uma coisa que eu gosto muito, que é correr. E tenho corrido muito, assim, lendo alguns livros de maratona. E eu percebi que algumas coisas, tanto de cozinhar como de corrida, serve muito para música, assim. É isso, meus dois hobbies principais é esse, é cozinhar e correr. Olha, nós somos iguais nesse ponto. Eu adoro cozinhar também. Eu cozinho desde os 12 anos. Cozinhar é maravilhoso. Eu acho que tem essa coisa da mistura, da gente achar o timbre, né, da comida, achar o sabor. Sim, é muito gostoso mesmo. É muito gostoso. Hoje eu fiz uma torta de chocolate, que tinha alguma coisa na geladeira, eu falei, vou fazer uma torta de chocolate. Opa! Assim que é gostoso. Edinho, se você quisesse dar um recado para quem quer fazer música, o que você falaria para essa pessoa? Você encontra uma criança, um adolescente que quer estudar música, o que você poderia dizer para eles? O que é ser músico para você? Nossa, assim, tirando a parte profissional, que realmente ser músico é muito, a gente encara muitos desafios, né, com qualquer outra profissão, mas estudar um instrumento é muito importante assim, para desenvolver vários sentidos, para se relacionar com pessoas. Se fosse assim, a música me ajudou demais a ter amigos, a me comunicar melhor. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tinha, prático, né? Eu tinha muito medo de falar em público. Fosse alguns anos atrás, ter uma reunião assim com o senhor aqui, nesse bate-papo, tremendo. Mas isso a música me proporcionou. Vou dar um exemplo, eu tenho um quinteto de metais, chama Brazuca, e música de câmara, que é uma formação muito importante para o músico, né? E o primeiro dia que a gente estreou o quinteto, a gente ensaiou. Quando a gente foi estrear, a gente descobriu uma coisa, a gente não combinou quem ia falar, quem ia explicar as músicas. E aí a gente travou assim no palco, o concerto foi muito legal, mas ficou muito... A gente praticamente só tocou tudo direto e ninguém falou nada. Aí eu fiquei incomodado com aquilo, né? Porque eu fiquei com tanto medo de falar e fui trabalhando isso. Então todo concerto eu falava um pouco mais. Então me ajudou demais, assim, a ser uma pessoa menos tímida. Então isso a música me trouxe. Também essa acessibilidade de estudar um instrumento, a organização. Eu acho que tudo isso a música, mesmo que a pessoa não vai ser um músico profissional, com certeza vai ajudar em várias habilidades de concentração, de organização, de foco e também tirar alguns medos, né? Às vezes tem uma pessoa muito tímida, você lá vai fazer teatro e a música serve para isso também, porque querendo ou não, quando a gente toca um instrumento, a gente está se exibindo, né? Você não toca um instrumento para você, você está tocando para alguém ouvir, então você está se expondo. Então isso ajuda muito. E uma coisa que eu costumo falar também, Edinho, que quando você aprende a tocar um instrumento, você nunca na tua vida vai ficar sozinho. Pelo menos a companhia do instrumento você tem. É uma coisa muito gostosa você, né? Essa relação que você tem com a música. Edinho, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter dividido com a gente a sua vida e vamos torcer para a gente voltar a fazer música logo junto, né? Ô maestro, muito obrigado, foi uma alegria participar aqui, eu espero que essa pandemia passe logo e que possamos voltar a tocar, né? Eu lembro que o último ensaio a gente estava tocando a primeira de Brahms. Exato. E aí do nada foi fechando tudo. E é engraçado, porque eu fiquei com isso na cabeça. Então eu estou aqui em casa de vez em quando, eu pego a tromba e toco aquele trechinho. Piraroré, terariró. Dá saudade de tocar uma grande sinfonia, fazer música. Nossa. Começa mesmo, né? Pra gente voltar a tocar. Bom, muito obrigado, Edinho. Obrigado por ter feito com a gente esse vídeo, mostrar para as pessoas aqui um pouco da tua vida. E as pessoas que quiserem saber um pouquinho de mais de você, tem alguns links aqui embaixo que a gente vai disponibilizar para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Saúde a todos. Nos vemos em breve no Coliseu. Até mais.